Então, eu vou falar sobre o livro Literatura e Sociedade, do Antônio Cândido. E essa obra foi publicada em 1965 e ela é uma obra composta por vários ensaios que foram reunidos posteriormente para que se tornasse esse livro, essa obra. O livro é dividido em duas partes e na primeira parte nós vemos a investigação da relação entre obras literárias e fatores sociais. Já na segunda parte, nós vemos a mesma coisa, que seria a investigação da relação entre obras literárias e os fatores sociais, porém, através dos aspectos da experiência brasileira, através dos aspectos das nossas experiências aqui, né? Pra gente ver que é através dos aspectos da experiência brasileira, tem uns capítulos do livro que eu vou falar. Ai, cara, tá muito Continua, ruim. eu corto no Windows Movie Maker depois. A segunda parte relaciona a mesma coisa, como eu já disse, e alguns tópicos da segunda parte são a relação entre o escritor e o público, a literatura no período colonial, as relações entre cultura e literatura de 1990 a 1945 e o papel da literatura na evolução de determinada comunidade, que no caso seria a nossa. No decorrer da leitura, nós vamos percebendo que o autor deseja chegar a uma interpretação efetiva entre os aspectos sociais e sua ocorrência nas obras. Ele acredita que a única forma de conseguir chegar a essa interpretação é fundindo texto e contexto de maneira íntegra. Ou seja, onde o velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos, que no caso são os fatores sociais, quanto ao outro é norteado pelo fato que a estrutura é virtualmente independente. O autor acredita que a crítica literária, que a crítica e a sociologia da literatura podem andar de mãos dadas perfeitamente. Que para isso aconteça de uma forma mais proveitosa, ele enumera 6 modalidades. Estas são: a primeira modalidade buscaria combinar o conjunto de uma literatura, um período, com um gênero, com as condições sociais. A primeira modalidade faria um link entre essas 3 coisas. O segundo tipo, a segunda modalidade, poderia ser formado por estudos que verificassem a medida em que as obras se espelham ou representam a sociedade. Ou seja, o segundo estudo, a segunda modalidade, seria um estudo de como a obra impacta a sociedade. O terceiro tipo se resume apenas à sociologia e consiste da relação entre a obra e o público. Ou seja, o destino da mesma, sua aceitação do público e a recíproca entre ambos. Como que o público vai reagir à sociedade, né? Como que o público, a sociedade, vai reagir à obra, no caso. O quarto tipo se debruça sobre a posição e a função social do escritor, procurando relacionar a natureza de sua obra com a organização da sociedade em que vivemos. Já o quinto investiga a função política das obras e dos autores, geralmente com um quesito ideológico marcado. Finalmente, o sexto investiga hipoteticamente as origens, seja da literatura em geral ou de determinados gêneros da obra, no caso, né? E o autor acredita que se seguirmos esses tópicos, fica mais fácil de relacionar a crítica e a sociedade com a literatura. Para isso que ele fala desses tópicos, para que a gente relacione sociedade e literatura de uma forma mais proveitosa. Então a gente pode notar nessa obra do Cândido que nessas 6 modalidades e em toda a obra existe uma constante interseção entre arte e sociedade, principalmente a literatura, que é focada em literatura, mas em outros capítulos ele também fala da arte como um todo. Ambas são colocadas de lado a lado e tornam-se intrínsecas nas análises feitas por Antônio Cândido. O autor defende que as manifestações artísticas se estendem à própria vida social e que as sociedades as mantêm, né? As manifestam como forma de sobrevivência, que sem a arte, sem as modalidades artísticas, a sociedade em si não existiria, né? Ela sobrevive dessas modalidades.
Tais modos de manifestar arte se configuram como formas de atuar sobre o mundo e de trazer equilíbrio, tanto para o coletivo como para o individual. São necessárias socialmente, essas manifestações artísticas são necessárias socialmente, pois traduzem impulsos e necessidades de expressão, de comunicação e de integração.